Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 9, o espelho e o vaso. Ó Senhor Jesus, o Senhor está preocupado com a nossa realidade. Não é só o que sai da nossa boca, mas realmente é o nosso viver. Senhor Jesus, aquilo que a gente deixa refletir para as pessoas, deixa transparecer. E para isso a gente precisa estar vivendo no Espírito, diante dele, exibindo esse tesouro que é Cristo em nós. Senhor Jesus, ter um viver transparente, um viver diante da presença dele. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual, sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 34, do versículo 29 ao 35. Ó Senhor Jesus. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 16. Ó Senhor Jesus, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo. Transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O véu que nos impede de contemplar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Como já vimos, quando recebemos a palavra de Deus com base na árvore do conhecimento do bem e do mal, ganhamos apenas a letra, apenas conhecimento. Dessa maneira, a palavra permanece fora de nós e o resultado é ficarmos medindo as pessoas, impondo-lhes leis e regras. Em Colossenses, Paulo relata: como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem.
Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vejamos, é uma fachada, ou seja, só aparência. Ó Senhor Jesus, o conhecimento nos deixa alegres. Você recebe a palavra e diz, puxa, que maravilha! Isso dura um certo tempo, pois quando a recebe novamente você diz, eu já ouvi isso, eu já conheço isso. Então já não há mais aquela alegria. O que isso quer dizer? Que a glória se foi. É como o ministério da letra, onde a glória se desvanecia. Isso acontece porque esse conhecimento é algo exterior. No entanto, quando a palavra é escrita em nosso interior, sempre há glória, porque expressa a Deus. Não é a expressão do conhecimento e da sabedoria humana, é a expressão da pessoa de Deus. Ó Senhor Jesus! Quando Moisés falava com o Senhor, sua face resplandecia por causa da glória de Deus. Contudo, essa glória se desvanecia. Agora, veja este versículo. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Há algo muito importante que esse versículo nos mostra. Quando tomamos a palavra como letra, como conhecimento, sofremos, pois temos de manter as aparências, uma vez que a letra não nos capacita a viver a palavra que ouvimos. Mas se tomamos a palavra no Espírito, obtemos alegria e desfrute. Ó Senhor Jesus! Ainda temos a questão sobre colocar um véu. Quando estou na árvore do conhecimento do bem e do mal, recebendo a palavra apenas como letra, como conhecimento, tenho a falsa impressão de que sei tudo e crio minha verdade, ocultando dos outros minha real condição. Eu passo a viver na aparência. Isso funciona como um véu que me impede de desfrutar e contemplar o Senhor. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Esse véu que uso para que os outros não vejam minha verdadeira condição é também o véu que me impede de ver o Senhor. Ó Senhor Jesus! De acordo com esse versículo, mesmo fazendo a leitura da antiga aliança, que é algo espiritual, algo relacionado a Deus, o véu ainda permanecia. Isso nos mostra que quando recebemos a palavra como letra, podemos envolver-nos com as coisas de Deus, mas não nos envolvemos com o próprio Deus. Mantemos um viver cheio de regras e de aparência, mas sem realidade. Para exemplificar, suponhamos que uma de minhas regras seja que no local de reuniões não deve haver nenhuma flor. Essa é minha regra, minha verdade. Um dia eu chego à reunião e me deparo com um vaso de flores no local de reuniões e passo a reunião inteira bravo por causa das flores. Eu pergunto, Deus falou na reunião? Falou. Eu ouvi? Não. A reunião foi boa? Sim. Eu desfrutei da reunião? Não. Por quê? Porque meu foco estava todo o tempo em minha verdade, de não ser permitido haver flor no local de reuniões. Por melhor que tenha sido a reunião, por mais que o Senhor se tenha dispensado, devido à minha verdade, a esse véu, eu não consegui ver nem desfrutar nada. Muitos de nós podem estar vivendo esse tipo de situação hoje. Ou seja, podemos estar envolvidos com as coisas de Deus, mas não com o próprio Deus. Qual é o resultado? Não conseguiremos ver a Deus por causa do véu. Ó Senhor Jesus! Mas graças ao Senhor, a cura. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Amado leitor, não fique focado em sua verdade. Foque no Senhor. Volte-se ao Senhor e o véu lhe será retirado. É fundamental converter-nos de vez ao Senhor. O versículo seguinte diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O sentido real da frase, aí a liberdade é,
aí a libertação. Você ainda quer permanecer agarrado à letra? Ainda quer ser aquele que só ouve e não vive? Se nos convertermos ao Senhor, os véus cairão e teremos libertação. Para isso, precisamos usar nosso espírito, pois o Senhor é o Espírito, e aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Troquemos um viver de aparências por um viver de realidade, de libertação, um viver totalmente unido ao Senhor. Aleluia! Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aqui no final, irmão, já pergunta, né? Na sua vida, há algum véu que ainda dificulta você a contemplar o Senhor? Ó Senhor Jesus, quanto mais eu vou na presença do Senhor, mais eu percebo que sim, Senhor Jesus, né? E eu percebo também que tem uma saída, o exercício do Espírito, né? Então é necessário, né, a gente tirar os véus diariamente pelo exercício do nosso Espírito, ao nos deparar com as situações, sempre invocar o nome do Senhor, sempre ir diante dele. Eu posso ter um conceito na palavra, Senhor Jesus, posso ter o meu entendimento da palavra, mas aí na hora de aplicar, Senhor Jesus, eu preciso ter sabedoria e prudência, perceber se isso está gerando vida. É nesse momento que a gente permite o Senhor nos ir retirando o véu, para a gente começar a, de fato, ali cooperar com o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor ele precisa que a gente passe a se envolver com Ele mesmo, nos envolver com o próprio Deus, ao invés de ficar se envolvendo apenas com as coisas de Deus, apenas de maneira exterior. Não precisa se envolver com o Senhor de maneira interior, conhecer a sua intimidade, a sua pessoa, a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como sempre encorajo, né? Poxa, vamos tirar um tempo para assistir, né? Quem ainda não conseguiu assistir na palavra da semana, assista. Senhor Jesus, essa palavra, né, ela vem mexer conosco. E normalmente quando tem palavra assim que mexe muito conosco, a gente não gosta muito, né? A gente não gosta de ser chamado a atenção. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor está mostrando para nós, né? É uma libertação, né? O Senhor ele quer nos dar liberdade. A gente está com muitos pesos na nossa vida, muitos véus que muitas vezes a gente não percebe. Quando Paulo, né, começa a falar para as pessoas, né, que ele é um pecador, né? Ele é o principal dos pecadores. Não quer dizer que ele tinha cometido mais pecado que os outros, mas que ele já estava tão na presença de Deus que ele começava a enxergar mais as pequenas coisas. Senhor Jesus, a gente tem que olhar, né, que, poxa, anos atrás, né, comecei a reunir, para mim, pecado era isso, isso e isso. Aí depois eu fui avançando, fui percebendo que, ó, isso também é pecado. Mas a gente não pode parar. Conforme a gente vai avançando, então a gente vai, né, Senhor Jesus, a gente vai ali percebendo que mais coisas são pecados. Né? Por exemplo, pegar um exemplo, né? Senhor Jesus, a gente chega e tal, alguém fala alguma coisa que você não gosta, digamos, o irmão vai lá falar uma coisa que você não gosta, você vai lá, briga com ele e tal, e fala alto, né? Age de maneira grosseira, né? E sei lá, vai lá e xinga o irmão, por exemplo. Senhor Jesus, né? Você está começando a reunir, sua realidade ainda não está ali muito em Cristo, então você vê, aí daqui a pouco você percebe, poxa, fui grosseiro. Isso não é o viver de um cristão. Ó Senhor Jesus. Aí daqui a pouco você avança mais um pouco. Aí o irmão vai lá, fala algo que te desagrada, aí você vai lá e briga com ele, discute com ele. Aí daqui a pouco você percebe, poxa, eu não xinguei o irmão, mas eu briguei com o irmão. Então, tá vendo? Você já foi diminuindo já mais um item. Aí você percebe, poxa, então brigar também é pecado. Né? Senhor Jesus. Depois você avança mais uma coisa. O irmão vai lá, fala alguma coisa que você não gosta, aí você vai lá, você já não briga, não fala alto, mas você também não aceita aquilo ali, você retruca, você se justifica, aí você avança mais um pouquinho, você vê que isso também é pecado. Aí, mais uma nova situação, o irmão vai lá, fala com você, dessa vez você não responde nada, mas no seu interior, você não aceita aquilo, não deseja. Então, tá vendo como foi avançando de coisas exteriores, mas agora é algo interior. No exterior, o irmão olha e fala assim, poxa, esse irmão cresceu, antes ele brigava, agora não brigou mais. Mas só exteriormente, no seu interior você está brigando. Então, de repente você para por aí e fala, agora eu estou bem, não peco mais. Ó Senhor Jesus. Mas aí você vai novamente diante do Senhor, o Senhor fala, olha, no seu interior você está fazendo o que você fazia no exterior, então é a mesma coisa. Ó Senhor Jesus. Aí acontece uma nova situação, você avança um pouco mais, o irmão fala, você briga, no seu interior você fica calmo. Senhor Jesus, você não retruca o irmão, você
considera aquilo diante do Senhor, mas você não pratica. Senhor Jesus, né? Você não cumpre aquilo ali. Aí você já vê, pois se eu não cumprir, isso é pecado. Ó Senhor Jesus, depois avança mais um pouquinho, né? Há novamente a briga, né? Ele vai e fala com você, você não retruca, considera diante do Senhor, você pratica, mas na hora de praticar ainda tem algo do seu conceito. Então a gente precisa ir avançando, né? Então cada vez vai ser algo que o Senhor vai sempre te mostrar. Senhor Jesus, eu lembro que eu li um livro no início da minha vida cristã que falava isso, que a gente precisa se aproximar de Deus como uma luz. Você olha, você está com uma camisa branca, aí você olha e fala assim, poxa, minha camisa é branca. Aí você se aproxima de uma outra camisa branca, aí você percebe que aquela outra camisa mais branca é a sua está um pouco amarelada. Ó Senhor Jesus, então você, né, agora eu preciso lavar melhor essa camisa para ela ficar aquele branco. Ó Senhor Jesus, você vai, lava, ela fica bem branquinha, aí uma hora chega uma luz mais forte de você, você percebe, não, tem umas pequenas manchas. Aí você lava novamente, aí bota uma luz mais forte, aí você percebe, tem outra mancha aqui. E assim vai, assim precisa ir fazendo diante do Senhor. Né? Não basta só as pessoas olharem para mim e falarem assim, poxa, agora tá branquinho, tá o top do branco, mas eu preciso me aproximar mais do Senhor e perceber. Por isso que Paulo fala que, olha, em nada me condena a minha própria consciência, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Né? Paulo também fala que se a gente fosse julgar nós mesmos, a gente nunca ia ser julgado, porque a gente fica olhando a nossa situação e começa a ter misericórdia de nós mesmos. Então vem as situações para nos mostrar nossa real condição. Como já foi falado semana passada também, a gente precisa aprender a se apresentar diante do Senhor do jeito que a gente está. A gente tem que lembrar, né? Já começa com o alimento diário de hoje falando da questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra como que Adão reagiu? Senhor Jesus. Né? A gente olha ali Adão, né? Poxa, a Eva foi lá, deu para ele o conhecimento do bem e do mal. Ele viu que Deus ia vir ter comunhão, o que ele fez? Se escondeu porque estava nu. Aí pegou folha de figueira, se cobriu. Quem mandou ele se cobrir? Ó Senhor Jesus, foi a sua própria verdade. Ele começou a inventar regras. Então, qual é o nosso problema hoje nessa questão? É que nós vamos diante do Senhor, temos o nosso entendimento da palavra. Ó Senhor Jesus, aí vem a regra, né? Vem algo da nossa mente, não é algo que parte de Deus. Eu preciso ter mais comunhão com Deus. Eu pego a palavra, ouço a palavra, vou diante do Senhor de novo. Né? O irmão, ele dá o exemplo aqui, né? Ele tinha a regra dele, a verdade dele, deu um exemplo, né? Digamos que eu acho que não pode ter enfeite, não pode ter nenhuma flor no local de reunião. Não, o importante aqui é a palavra, isso aqui são distrações, né? A gente precisa desfrutar a palavra pura. Se botar uma flor aqui, a palavra não é mais pura. O que a flor tem a ver com a palavra? Mas é a minha regra. Ó Senhor Jesus, aqui que ele botou, aí eu fico lá preocupado com a flor. Não olho, né? Esses irmãos com tudo na alma, ninguém está servindo a Deus, está todo mundo aqui com flor e não sei o que. A gente fica ali arrazoando, né? Senhor Jesus, raciocinando o que pode, o que não pode, né? Fica nos preceitos do homem, né? Senhor Jesus, não toque nisso, não prove aquilo, não manuseie isso, né? Senhor Jesus. Aí Paulo falou, você fica preocupado com esses pequenos detalhes, mas o detalhe vai acabar. Com o uso, vai acabar. Você botou a flor ali, amanhã ela está murcha. Na semana que vem chegou, não tem mais flor. E aí você está tão preocupado com a flor e esquece. Né? Senhor Jesus, óbvio que isso aqui é só um exemplo. Eu estou pegando esse exemplo para a gente poder ver que às vezes a gente fica muito preocupado com algumas coisinhas e deixa outras coisas. Né? O Senhor falou, né? Senhor Jesus ali em Mateus, né? Muitas vezes a gente coa o mosquito, que é tão pequenininho, e deixa passar um camelo. Ó Senhor Jesus, né? Eu vejo o cisco no olho do irmão, mas eu não vejo uma trave que está na frente do meu. Então por isso que ele mostrou, quando a gente fica no conhecimento do bem e do mal, eu começo a medir os outros pelo meu padrão. Ó, isso não é adequado, isso não é bom, isso, aquilo. Ó Senhor Jesus. Eu lembro certa vez uma irmã com muita simplicidade, foi ali no Senhor, sabe, para quebrar o meu conceito. Ela chegou para mim e começou a contar para mim as experiências dela, né, de ir orar no monte. Senhor Jesus, aí eu cheio de conceito, né? Orar no monte? Para que esse trabalho todo? A gente precisa exercitar o espírito. Ó Senhor Jesus, aí ela falou assim, não, você ora no monte? Eu falei, não, a gente
a gente invoca o nome do Senhor, a gente procura estar diante da palavra, ali, exercitando o Espírito. Aí pelo Espírito do Senhor a gente vai tendo comunhão com Ele. Aí ela, de maneira muito simples, para quebrar o meu conceito, né, foi Deus usando aquela irmã, graças ao Senhor, falou para mim: mas você já subiu no monte alguma vez? Ó Senhor Jesus. Então às vezes acontece, a gente fica nos nossos conceitos e a gente não está disposto a ir com os irmãos, né, a buscar compreender a visão deles a respeito das coisas. Ó Senhor Jesus. A gente vê, né, ali Áquila e Priscila, né, que se encontraram com Apolo, né, e Apolo vinha e falava com exatidão a palavra, mas ele só conhecia até o batismo de João. E eles com simplicidade pegaram Apolo e começaram a explicar para Apolo com mais exatidão a respeito da palavra. Eles não ficaram nos seus conceitos. E esse aí não conhece nada, está todo errado. Não, eles foram lá, compreenderam e foram ter comunhão. Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente é assim. Eu tenho o meu conceito. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, não é bom. E eu não quero ir junto com o irmão, ver ali qual a dificuldade dele, o que ele está passando, né, o que ele está vivendo, o que ele está precisando. Aí é o que acontece, é um véu. E como o irmão Ezra compartilhou no tutorial, né, às vezes são várias camadas. Então eu tiro uma camada e fico, oba, não, mas tem que tirar outra. E todos os dias a gente tem algum véu, alguma coisa. Então, o que ele falou, se você tomar a palavra na letra, ouve uma vez, que bom, ouve de novo, já ouvi. Ó Senhor Jesus, quando na verdade a gente precisa realmente, né, perceber, poxa, o Senhor está falando conosco novamente. Senhor, então eu preciso ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa ter comunhão com Ele. Né? Aqui no Alimento Diário falou 2 vezes aqui, né, 2 parágrafos diferentes, falou dessa questão de que a gente se envolve com as coisas de Deus, mas muitas vezes não nos envolvemos com Deus. Ó Senhor Jesus. Há uma diferença entre você fazer as coisas de Deus e fazer as coisas com Deus. Né? Fazer as coisas baseado naquilo que você conhece de Deus, ou baseado em Deus, ou junto com Deus. Né? Senhor Jesus. A gente deve fazer coisas espirituais. Nós precisamos fazer coisas no Espírito. É diferente. Né? Senhor Jesus. Posso ler a palavra. Estou lendo a Bíblia todos os dias. Amém. É espiritual. É isso mesmo. Mas eu posso estar lendo sem exercitar o Espírito, sem buscar comunhão com o Senhor. Né? O Senhor já mostrou para nós essa semana, a gente já viu, né? E João fala que muitos iam diante da palavra porque julgavam ter a vida eterna. A palavra estava testificando a respeito de Jesus, mas não queriam ir diante do Senhor para poder obter vida. Então não é só uma questão de você ler, de você tocar a palavra, de ter sua leitura diária, mas é uma questão de você ir diante do Senhor. Por isso que ele faz esse paralelo conosco entre a questão do Velho Testamento, a glória no Velho Testamento e a glória no Novo. Aí ele mostra que no Moisés, ele ia diante do Senhor, a face dele resplandecia, mas era por causa da glória de Deus. Não é por causa de Moisés. Porque é Moisés. Se de repente Arão fosse lá, não ia acontecer não. Se fosse qualquer outra pessoa ali, na presença de Deus, obviamente uma pessoa escolhida por Deus, ia sair da mesma forma. Porque a face brilhar era o resultado da glória de Deus. Era o resultado de estar na presença do Senhor. E hoje da mesma forma, nós precisamos exibir a glória de Cristo, porque o que é a glória de Deus? É a expressão da pessoa de Deus. Não é a minha sabedoria, não é o meu jeito, não é o meu falar. Então eu posso explicar as coisas muito bem, posso ajudar as pessoas muito bem, mas a questão é, eu expressei a glória de Deus? Né? Senhor Jesus, a pessoa conseguiu ver, poxa, o Márcio me ajudou, ou conseguiu ver, poxa, o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor veio e falou comigo. Ó Senhor Jesus, o que eu mais quero é que as pessoas olhem para as situações e me tirem da jogada. Quero que as pessoas olhem e vejam, o Senhor falou comigo, porque se você simplesmente vê que o Márcio me ajudou, o fulano me ajudou, de repente você não vai considerar aquilo como a palavra de Deus, como a vontade de Deus. E como mostrou, né, nós precisamos estar sempre brilhando, não é porque eu sou o melhor, o mais adequado, porque eu estudo melhor, porque eu toco melhor na palavra, não, mas porque eu toquei na glória de Deus. É a glória de Deus que está sendo expressa. Então eu não posso limitar com os meus conceitos. Ó Senhor Jesus, o nosso conceito é muito limitante. E como ele tocou, a palavra na letra, ela não te capacita a viver aquilo que você ouviu. Mas quando você toma realmente, né, como desfrute, né, toma no Espírito, né, você vai exibir a glória de Deus. Né, Senhor Jesus, você vai viver a palavra que você está ouvindo. Mas não com conhecimento, mas realmente um resultado
contemplar a Deus, de conhecer mais a pessoa de Deus. Né? O Senhor, Ele quer que a gente se apresente diante dele, né? De maneira a gente poder ver, a gente poder orar pela nossa verdadeira condição, para a gente poder ver o Senhor. Se a gente fica se cobrindo, né? Vivendo de maneira de fachada, né? Senhor Jesus, não mostrando a nossa real condição, a gente também não consegue ver o Senhor. Por isso que está mostrando a letra, leva a gente a disfarçar. Né? Eu não estou numa condição boa, mas eu quero usar a letra, eu quero usar a palavra, eu quero usar algo exterior. E como a gente já viu, o Senhor não está preocupado com aquilo que eu falo, Ele está preocupado com aquilo que eu vivo. A realidade que tem me transformado. Então não vão ficar nos justificando, usando a palavra para condenar, mas nos envolver, né? Ficar cheio da realidade de Cristo, né? Nos envolver com o Senhor e não com as coisas do Senhor. Não é com aquilo que Ele faz, mas é com aquilo que Ele é. Isso transforma a nossa vida. Vamos ir diante dele, e nós vamos ter um viver de realidade, um viver liberto. Senhor Jesus, de nós mesmos, do nosso conceito, de todo o peso que nos arrasta. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.